Se eu te disser que um único campo de canola pode gerar óleo suficiente para abastecer uma cidade inteira por dias, você acreditaria? Pois é. A cada safra, toneladas de minúsculas sementes passam por uma transformação tão precisa que um erro de milímetros pode arruinar um lote inteiro. Mas como algo tão pequeno se torna um dos óleos mais usados do planeta? A história começa muito antes de qualquer máquina entrar em ação. Tudo nasce de uma planta amarela vibrante, capaz de cobrir hectares com um tapete que parece pintado à mão. Suas flores escondem centenas de cápsulas minúsculas que, quando maduras, guardam as sementes que vão alimentar toda a cadeia de produção. Mal dá para acreditar que o óleo tão limpo e claro nasce de grãos escuros, ásperos e cheios de fibras. Sejam muito bem-vindos ao canal Fábricas e Fatos. Hoje você vai descobrir o caminho oculto que a canola percorre até virar o óleo dourado, que domina cozinhas, indústrias e até aplicações técnicas. E prepare-se, algumas etapas desse processo são tão rápidas que parecem truques de mágica industrial. Mas existe um detalhe histórico que poucas pessoas conhecem e que muda completamente a forma como vemos esse produto. A canola, na verdade, não surgiu naturalmente. Ela é o resultado de décadas de melhoramento genético da couza, que é uma planta tradicional, porém com um grande problema. Seu óleo tinha níveis elevados de ácido erússico, impróprio para consumo humano. Foi só quando pesquisadores canadenses criaram uma variedade de baixo teor ácido que o mundo pôde ver o potencial desse ingrediente. Tanto que o nome canola é literalmente um acrônimo para Canadian Oil Low Acid, ou seja, o óleo que usamos hoje é fruto de engenharia agrícola e não da natureza pura. Você sabia disso? Saber disso desperta uma pergunta inevitável. Quantas outras coisas do nosso cotidiano nasceram assim, escondidas por décadas dentro de laboratórios agrícolas? Mas então, você já viu nosso último episódio? Lembra do processo do óleo de milho que mostramos lá? Pois bem, o da canola tem uma virada que o torna ainda mais eficiente. Enquanto o milho exige uma etapa de cozimento inicial mais longa, a canola surpreende por liberar óleo mesmo sob pressões muito menores. Isso muda tudo no consumo de energia das fábricas, e é por isso que tanta gente compara essas duas cadeias de produção. Mas antes de entrar nos tanques, prensas e reatores, há um detalhe que decide o destino de toda a produção: a qualidade da semente. Se ela chegar com umidade alta demais, o óleo fica escuro. Se vier seca demais, o rendimento despenca. É nesse ponto que a indústria começa a mostrar sua engenharia fina. E agora me conta, você já sabia que a canola tinha tantas diferenças em relação ao milho? E até um passado secreto ligado à colza? Me conta aqui nos comentários. Aproveita e já deixa sua inscrição aqui no canal Fábricas e Fatos, que agora você vai descobrir como tudo realmente acontece por dentro das fábricas. A verdadeira jornada industrial do óleo de canola começa no campo, e ela é muito mais frenética do que parece. Quando as cápsulas finalmente secam e se abrem, cada hectare pode liberar até 2 milhões de minúsculas sementes, tão pequenas que qualquer atraso na colheita pode fazer o vento levar uma parte delas embora. É por isso que as colheitadeiras usadas nesse processo são extremamente rápidas, precisas e equipadas, com sistemas que lembram aspiradores industriais gigantes, sugando as sementes antes que elas se percam. Assim que entram na máquina, as sementes passam por um primeiro desafio: separar o valioso conteúdo das impurezas naturais. Pedacinhos de talo, restos de vagens e até pequenos fragmentos de solo são filtrados ainda no campo. Essa pré-limpeza reduz o peso transportado e evita que sujeira desnecessária chegue à fábrica. Afinal, tudo que entra no processo precisa ser tratado, e cada grama conta quando falamos de produção em escala continental. Mas o ritmo não desacelera.
Logo após a colheita, as sementes são enviadas a enormes silos de secagem. Isso porque, mesmo com todo o cuidado, elas ainda chegam com níveis de umidade que podem comprometer a qualidade do óleo. Se estiverem úmidas demais, começam a fermentar. Se estiverem secas demais, se tornam quebradiças e perdem rendimento na extração. É uma dança fina entre temperatura, fluxo de ar e tempo. Muitos não sabem, mas alguns silos modernos contam com sensores que analisam centenas de milhares de dados por hora, ajustando automaticamente o clima interno para manter a semente estável. Depois da secagem, vem uma das etapas mais subestimadas e essenciais: a limpeza industrial profunda. Aqui, a semente passa por peneiras vibratórias que fazem parecer que toneladas de grãos estão dançando sobre plataformas metálicas. Ímãs gigantes removem fragmentos metálicos microscópicos. Correntes de ar classificam as sementes por peso. E máquinas separadoras de cor descartam grãos imperfeitos que podem comprometer a pureza final. Essa triagem é tão eficiente que, em algumas plantas, apenas 0,5% da matéria-prima precisa ser descartada. E existe um detalhe curioso que poucos imaginam. Durante a limpeza, parte das sementes é separada não por defeito, mas pela densidade interna. Sementes mais densas tendem a ter maior teor de óleo, então são direcionadas para linhas específicas que maximizam o rendimento. É como se a fábrica tivesse olhos biônicos, capazes de prever quais grãos vão entregar mais resultado antes mesmo de eles chegarem às prensas. No final desse processo, o que sobra é um lote de sementes quase perfeito. Seco, limpo, uniforme e pronto para as máquinas que realmente fazem a mágica acontecer. O curioso é que, até aqui, nenhuma gota de óleo foi extraída, mas 70% da qualidade do produto final já foi definida. Tudo o que acontece da prensa em diante só funciona porque essa preparação inicial é feita com precisão quase cirúrgica. E agora, com as sementes prontas, entramos no coração de todo o processo. A transformação mecânica e química que vai arrancar o óleo de dentro delas. É aqui que as máquinas ganham protagonismo, e onde muita gente se surpreende com a força necessária para esmagar algo tão pequeno. Vamos para lá? Quando as sementes finalmente chegam ao setor de esmagamento, é como se cruzassem a fronteira para um outro universo. Um universo onde tudo é conduzido por força bruta, calor e precisão milimétrica. Aqui começam as etapas onde o óleo de canola realmente nasce. E tudo começa com algo aparentemente simples: quebrar a semente. As sementes passam por rolos metálicos gigantes que fazem o primeiro amassamento, rompendo a casca e deixando a parte interna exposta. Essa etapa, chamada de laminação, transforma os grãos em pequenas lascas, chamadas flakes, que lembram flocos compactos, escuros e levemente oleosos. A dimensão desses flocos é tão crítica que muitas fábricas ajustam os rolos em tolerâncias de menos de 0,2 milímetros. Um floco grosso demais retém óleo, fino demais quebra e atrapalha o fluxo das máquinas. Depois disso, começa uma das partes mais impressionantes: o cozimento industrial. Os flocos passam por enormes cilindros aquecidos a vapor que elevam a temperatura gradualmente até cerca de 80 a 100 graus Celsius. Mas por que esquentar? Porque o calor reorganiza as proteínas da semente e deixa o óleo mais solto, pronto para ser espremido. É quase como deixar a manteiga amolecer antes de passar no pão, só que em escala de dezenas de toneladas por hora. Em seguida, chegamos à etapa que realmente chama a atenção: a prensagem mecânica. Imagine um parafuso gigante girando dentro de um cilindro metálico, empurrando as sementes contra uma parede perfurada. Conforme o material avança, a pressão aumenta a níveis absurdos, altos o suficiente para fazer o óleo literalmente escorrer pelas paredes da máquina. Cada prensa pode gerar toneladas de força contínua,
e o som que elas produzem lembra o de alguém comprimindo pedra. Mas aqui vai uma curiosidade que muita gente não sabe. A prensa não retira todo o óleo. Mesmo depois de todo esse esmagamento brutal, ainda resta cerca de 15 a 20% do óleo preso ao bolo de canola, chamado cake. E é aí que entra uma tecnologia que sempre desperta debate: a extração por solvente. O bolo triturado é levado para longos reatores, onde recebe um banho de hexano, um solvente leve que dissolve o óleo com altíssima eficiência. Não se assuste, esse solvente não aparece no produto final. Ele é totalmente evaporado, capturado, reaproveitado e monitorado por sensores que detectam resíduos em partes por bilhão. A razão dessa etapa existir é simples. Sem ela, o mercado não teria óleo suficiente para atender a demanda global. Só com prensas mecânicas, a produção mundial cairia quase pela metade. Após ser misturado ao óleo, o hexano é separado por aquecimento e vaporização em enormes torres. Processo tão eficiente que permite recuperar mais de 99,5% do solvente para reutilização. O resultado disso é um líquido escuro chamado óleo bruto, contendo impurezas naturais, pigmentos, fosfolipídios e compostos que precisam ser removidos antes de chegar à garrafa. Assim, finalizamos a fase de extração, uma mistura de força, química, engenharia térmica e milhões de medições por hora para garantir que cada gota seja aproveitada. Agora, o óleo segue para a etapa mais sensível de todas, o refino profundo, onde ele ganha cor, sabor neutro e pureza. É lá que a indústria realmente mostra seu domínio sobre a matéria. Preparados para ver como esse óleo bruto se transforma em um produto dourado, translúcido e estável por meses? Então vamos lá! O óleo bruto que sai da extração está longe de ser o líquido dourado e translúcido que o consumidor conhece. Ele chega ao setor de refino com uma cor escura, cheio de partículas microscópicas, fosfolipídios, pigmentos naturais e compostos que deixam sabor e aroma intensos. É aqui que a fábrica entra numa fase quase cirúrgica, onde cada etapa remove uma impureza específica até o óleo atingir a pureza exigida pelas normas internacionais. A primeira etapa é a degomagem, responsável por retirar os fosfolipídios, conhecidos como gomas. O óleo é misturado com água quente ou ácido cítrico, que faz essas moléculas se aglutinarem como pequenas nuvens. Depois, centrífugas de alta rotação separam tudo, deixando o óleo mais claro e estável. Essa remoção é essencial, porque as gomas podem deixar o óleo turvo ou até acelerar sua oxidação. Em seguida, o óleo passa pela neutralização, onde soluções alcalinas removem ácidos graxos livres que provocam sabores indesejados e encurtam o prazo de validade. A mistura parece até uma reação de laboratório em escala gigantesca. O alcalino reage com os ácidos e forma sabões que são separados imediatamente. Sim, você escutou certo. O refino literalmente cria microtraços de sabão para removê-los logo depois. É engenharia química aplicada na sua forma mais prática. Depois vem uma das etapas mais fascinantes: a descoloração. Para isso, o óleo é misturado com argilas branqueadoras ativadas, capazes de capturar pigmentos naturais como clorofilas e carotenoides. Imagine milhões de micropartículas de argila agindo como minúsculos ímãs moleculares, limpando o óleo por dentro. Após a filtração, o líquido já começa a ganhar o brilho amarelado que conhecemos. Mas nada se compara à etapa final, a deodorização. Aqui, o óleo é aquecido entre 180 e 240 graus Celsius sob vácuo profundo, enquanto o vapor é injetado para remover compostos voláteis responsáveis por aromas e sabores marcantes. Esse processo é tão sensível que pequenas variações de temperatura podem alterar completamente o resultado. Grandes fábricas chegam a utilizar sistemas automáticos que monitoram cada segundo dessa operação,
garantindo que o óleo saia com sabor praticamente neutro, exatamente como o cliente espera. E se você acha que acabou, saiba que o processo ainda passa por mais uma bateria de testes. O óleo é analisado em laboratórios internos que verificam cor, índice de acidez, estabilidade oxidativa, presença de contaminantes e até a curva de absorção de luz em comprimentos específicos. São testes tão precisos que conseguem detectar impurezas que representariam menos de um grão de areia em um caminhão inteiro de óleo. Como curiosidade, poucas pessoas sabem disso. O óleo de canola refinado pode permanecer estável por meses, ou até mais de um ano, graças à remoção quase total dos compostos que aceleram a degradação. A combinação de refino químico e térmico transforma algo bruto, escuro e aromático em um óleo limpo, suave e incrivelmente versátil. E agora que o óleo está pronto, resta uma última etapa: colocá-lo dentro da garrafa. Um processo que envolve robôs, sensores ópticos e linhas tão rápidas que chegam a encher centenas de frascos por minuto. É exatamente isso que você vai ver em seguida. Com o óleo finalmente refinado, puro e estável, chega o momento em que a fábrica transforma toneladas de líquido em um produto familiar para qualquer consumidor: a garrafa de óleo de canola. E essa etapa, por mais simples que pareça, é uma das mais automatizadas da cadeia inteira. O processo começa nos tanques pulmão, enormes reservatórios que funcionam como caixas d'água industriais, garantindo fluxo contínuo para a linha de envase. A partir daí, o óleo percorre tubulações de aço inoxidável higienizadas constantemente, onde sensores controlam temperatura, fluxo e pressão. O objetivo é manter o óleo estável e evitar qualquer contaminação. Em algumas fábricas, esses sensores realizam até 10.000 leituras por minuto, ajustando o sistema automaticamente. Quando o óleo chega às enchedoras, o espetáculo começa. Máquinas de precisão alinham centenas de garrafas por minuto, posicionando-as sob bicos dosadores que enchem cada frasco com uma exatidão impressionante. A variação máxima permitida entre uma garrafa e outra costuma ser de menos de 1 mililitro, e qualquer anomalia faz o sistema interromper a linha em questão de milissegundos. Depois do enchimento, entram em cena as tampadoras e rotuladoras. As tampas são apertadas com torque exato, nem frouxo o bastante para vazar, nem forte o suficiente para deformar a rosca da garrafa. Já os rótulos, aplicados por rolos ou jatos de ar, precisam estar perfeitamente alinhados para evitar falhas visuais. Um único lote mal rotulado pode perder valor no mercado, por isso câmeras de alta velocidade conferem cada detalhe antes da embalagem final. Com tudo pronto, as garrafas seguem para o empacotamento. Robôs paletizadores empilham caixas inteiras em plataformas com precisão geométrica, preparando tudo para o transporte. Cada pallet pode levar centenas de litros de óleo e é envolvido em filme plástico para garantir estabilidade. Só então o produto está pronto para embarcar em caminhões, navios ou trens que vão levá-lo para supermercados, fábricas de alimentos, cozinhas industriais e até empresas que usam óleo vegetal em processos químicos. E aqui vai uma curiosidade poderosa: o óleo de canola está entre os produtos mais distribuídos do mundo. Ele é tão versátil que faz parte de inúmeras cadeias industriais, desde a produção de maioneses e margarinas até a fabricação de biocombustíveis. Em algumas regiões, a demanda cresce tão rápido que indústrias inteiras ajustam suas linhas de produção apenas para acompanhar o mercado. É curioso pensar que tudo isso começa com uma semente minúscula, escondida dentro de uma flor amarela.
A jornada da canola envolve agricultura de precisão, engenharia mecânica, processos químicos controlados e logística global. O óleo de canola mostra como a indústria moderna é capaz de transformar pequenas sementes em um produto que chega a milhões de mesas todos os dias. Um processo silencioso, altamente controlado e pensado para funcionar em escala quase contínua. Mas a canola é apenas uma das engrenagens desse sistema gigantesco. Porque existe outra semente, igualmente comum, que segue um caminho diferente, com outras máquinas, outras etapas e um ritmo próprio de produção. Agora, você vai entrar em fábricas onde toneladas de sementes de girassol são limpas, prensadas e refinadas em linhas que não param nunca. Um processo que combina força mecânica, calor controlado e sistemas contínuos para extrair um óleo claro, estável e presente em cozinhas do mundo inteiro. A jornada continua. E o próximo processo começa agora: o óleo de girassol. Imagine uma fábrica, capaz de transformar uma flor frágil em milhares de litros de óleo cristalino por dia. Agora pense nisso. Para cada tonelada de sementes de girassol, apenas uma fração minúscula vira óleo. E mesmo assim, a produção global ultrapassa milhões de litros por ano. Sim, você ouviu certo. Milhões de litros por ano. Como algo tão pequeno e tão leve pode movimentar uma indústria tão gigantesca? Hoje você vai descobrir a engenharia escondida atrás de cada gota do óleo de girassol. E antes de continuarmos, sejam muito bem-vindos ao canal Fábricas e Fatos. Aqui a gente abre as portas das indústrias e mostra o que realmente acontece por trás de processos que parecem simples, mas escondem tecnologias fascinantes. Então prepare-se. O que você está prestes a ver transforma completamente a maneira como enxergamos algo tão comum no dia a dia. E antes de mergulharmos nesse processo impressionante, um detalhe curioso. No nosso último episódio sobre o óleo de canola, mostramos como uma semente pequena contém um mundo inteiro de tecnologia. Mas o girassol... o girassol guarda truques completamente diferentes e muito mais surpreendentes. Da colheita aos tanques de extração, passando por máquinas que esmagam centenas de quilos por minuto, você vai ver por que fabricar óleo é quase como lapidar um cristal líquido. Então já se prepare, porque este vídeo vai iluminar um processo que você jamais imaginaria. E antes da próxima etapa, já aproveita para se inscrever aqui no canal Fábricas e Fatos. E me diz, qual outro tipo de óleo que compramos no supermercado você acha que esconde o processo mais inesperado de todos? O óleo de girassol começa muito antes da fábrica. Ele nasce lá no campo, em plantações que parecem mares amarelos balançando ao vento. Cada flor funciona como uma pequena usina natural, produzindo sementes cheias de óleo, mas o caminho até o grão perfeito é bem mais rigoroso do que a maioria imagina. Para começar, existe uma diferença enorme entre o girassol usado para obter óleo e aquele que você encontra em pacotinhos de sementes torradas. As variedades destinadas à indústria têm menos casca, mais miolo e um teor de óleo muito maior. E essa diferença genética já muda completamente o futuro da semente dentro da fábrica. O cultivo também segue um cronograma cirúrgico. Agricultores monitoram o solo, a temperatura e até a direção do vento para decidir o momento ideal de plantar. O girassol precisa de luz abundante, umidade moderada e um solo capaz de drenar bem sem secar rápido demais. Tudo isso garante um grão mais recheado, com rendimento alto na hora da extração. E tem mais. O girassol gira ao longo do dia seguindo o sol quando jovem, por isso o seu nome. E isso garante que ele absorva energia de forma impressionante, gerando sementes mais uniformes. Pouca gente sabe que esse comportamento, chamado heliotropismo, influencia diretamente na qualidade da colheita. Quando chega o momento certo, enormes colheitadeiras entram em ação.
Elas cortam as cabeças secas das flores e retiram as sementes em um movimento contínuo. É quase hipnótico. Toneladas de sementes sendo liberadas por minuto, caindo em grandes compartimentos metálicos. Dali, caminhões levam tudo até armazéns de pré-processamento, onde a semente começa a sua verdadeira jornada industrial. Mas antes de qualquer máquina gigantesca esmagar ou prensar o girassol, é preciso limpar, secar e selecionar cada pequeno grão. A primeira etapa é a limpeza. Correntes de ar, peneiras vibratórias e ímãs industriais removem folhas, pedacinhos de caule, poeira e até pequenos fragmentos metálicos que podem ter vindo da própria colheita. Depois, vem a secagem. As sementes chegam com umidade variável, e isso é um problema. Se estiverem muito úmidas, podem mofar. Se estiverem secas demais, quebram com facilidade e prejudicam o rendimento. Por isso, elas passam por grandes túneis aquecidos, que reduzem a umidade para níveis específicos. É como preparar a matéria-prima para um processo delicado. O equilíbrio da água dentro de cada semente interfere diretamente na quantidade de óleo que será extraída. Quando as sementes começam a atingir o padrão ideal, entram numa etapa impressionante, a seleção por densidade. Aqui, máquinas com fluxos de ar controlados fazem sementes leves flutuarem, enquanto sementes pesadas seguem adiante. As mais leves, geralmente vazias ou pouco nutritivas, são descartadas. As mais pesadas, verdadeiros tanques de óleo naturais, seguem para a próxima fase. É uma classificação tão precisa que muitas fábricas conseguem prever quanto óleo será extraído antes mesmo de iniciar o esmagamento. Esse processo elimina um mito comum. Muita gente acredita que toda semente de girassol é igual. Na verdade, dentro de uma colheita inteira, apenas uma parte se transforma em óleo de alta qualidade. O restante vira ração, biomassa ou subprodutos industriais. E esse controle rigoroso é essencial porque a fábrica precisa de sementes consistentes para manter o rendimento estável. Se uma carga entra com muita variação, todo o processo, temperatura, pressão, velocidade das prensas, precisa ser recalibrado. Depois de passar por toda essa triagem natural, as sementes são armazenadas em silos gigantes, onde aguardam o momento de entrar no coração da fábrica. E aí surge uma grande curiosidade. Mesmo depois de limpas e classificadas, as sementes ainda liberam calor internamente devido à atividade biológica residual. Por isso, ventiladores industriais trabalham o tempo todo para evitar que grandes quantidades se aqueçam demais e percam qualidade antes da prensagem. É um detalhe que passa despercebido, mas que decide se o óleo final será claro e puro ou escuro e de sabor desagradável. A cada etapa desse processo inicial, a semente fica mais próxima de liberar o seu óleo. Agora ela está limpa, seca, separada por densidade e armazenada em condições ideais. O próximo passo é brutal e fascinante: transformar grãos duros em uma massa quente e oleosa, pronta para ser prensada. Mas antes de irmos para dentro da área de esmagamento, me responde uma coisa. Você já imaginava que existiam tantas etapas antes mesmo da extração começar? Acompanhe comigo, porque o que vem agora revela o momento mais dramático da produção, onde máquinas colossais literalmente espremem milhões de sementes em busca de cada gota possível. Agora entramos no coração da fábrica, onde a semente de girassol deixa de ser apenas um grão duro e ganha forma de óleo. É aqui que máquinas enormes, barulhentas e precisas trabalham como se fossem moinhos de energia, transformando toneladas de sementes em uma pasta quente e brilhante. Tudo começa com o esmagamento inicial. Rolos de aço comprimem cada semente até ela se partir por completo. O objetivo não é extrair o óleo ainda, mas abrir caminho para que o calor e a pressão ajam de forma muito mais eficiente. Depois desse esmagamento primário, vem a etapa que muitos consideram o batismo da matéria-prima, o cozimento.
Grandes cilindros aquecidos, chamados de condicionadores, giram continuamente enquanto as sementes moídas passam por dentro. A temperatura sobe de forma controlada para quebrar as estruturas internas da semente e liberar o óleo que está preso ali. E aqui vai uma curiosidade quase poética. Quanto mais uniforme a temperatura dentro desse cilindro, mais claro e puro será o óleo final. É um detalhe tão importante que sensores monitoram essa variação segundo a segundo. Quando a massa está quente e homogênea, ela segue para a estrela da fábrica, a prensa contínua. Imagine um parafuso metálico gigante girando dentro de um tubo estreito. À medida que a massa avança, o espaço vai se estreitando e a pressão aumenta até níveis absurdos. O resultado? O óleo começa a escorrer pelas frestas enquanto o resíduo sólido, o famoso farelo de girassol, é empurrado para fora. Esse farelo, aliás, tem alto valor nutritivo e vira ração para animais, nada é desperdiçado. E tem um detalhe interessante: algumas prensas conseguem extrair até 70% do óleo total só nessa primeira etapa mecânica. Mas ainda não acabou. Mesmo depois da prensagem, uma boa parte do óleo permanece presa no farelo, e é aí que entra o processo químico. Simples de explicar, mas impressionante de ver. As fábricas utilizam um solvente chamado hexano, que tem a capacidade de puxar o óleo restante de dentro das fibras. Tudo acontece em grandes recintos fechados, onde o farelo é banhado pelo solvente. Depois, essa mistura passa por uma etapa de evaporação que separa o hexano do óleo puro. É tão eficiente que o rendimento total pode chegar a impressionantes 98%. E se você está se perguntando por que o óleo de girassol não sai com cheiro forte ou cor escura, a resposta está em uma etapa chamada degomagem. Aqui, o óleo bruto é aquecido e misturado com água para separar gomas naturais que deixam o líquido turvo. É nesse momento que o óleo começa a ganhar aquele aspecto dourado que você reconhece na prateleira do mercado. Todo esse processo é monitorado em tempo real por sensores e painéis digitais. Qualquer variação de pressão, temperatura ou fluidez pode indicar que algo não está funcionando como deveria. Em algumas fábricas, operadores conseguem identificar problemas apenas ouvindo a vibração da prensa, um tipo de audição industrial treinada ao longo dos anos. Agora me conta uma coisa: qual parte desse processo mais te impressionou até aqui? Aproveita e deixa aí sua opinião nos comentários. E já me diz também de qual cidade ou estado você está assistindo. Isso ajuda demais o Fábricas e Fatos a entender por onde nosso conteúdo está viajando. E agora vamos entrar no refino, onde o óleo bruto ganha cor, aroma e pureza impecáveis antes de chegar à garrafa que está aí na sua cozinha. O óleo que sai da etapa de extração ainda está longe daquele líquido dourado e transparente que você vê na prateleira. Ele chega ao setor de refino carregando impurezas microscópicas, partículas sólidas, pigmentos naturais e até odores provenientes da prensagem. É aqui que a fábrica entra em modo de precisão máxima, quase como se estivesse lapidando um metal precioso. Tanques gigantes, tubulações reluzentes e controles digitais formam um ambiente onde cada mililitro de óleo é purificado com eficiência quase cirúrgica. A primeira etapa desse polimento industrial é a neutralização. O óleo bruto contém ácidos graxos livres que podem deixar o sabor desagradável ou encurtar sua vida útil. Por isso, ele é misturado com uma solução alcalina suave que reage com esses ácidos e forma pequenas partículas sólidas. Essas partículas são removidas por centrifugação, deixando o óleo mais estável e com sabor muito mais agradável. É um processo que parece simples, mas exige atenção total. Se a quantidade de reagente passa do ponto, o óleo perde rendimento. Se falta, o sabor final fica comprometido. Depois disso, vem o branqueamento, uma das fases mais visualmente impactantes da linha de produção.
O óleo passa por grandes tanques cheios de um tipo especial de argila ativada, capaz de capturar pigmentos escuros, vestígios de metais e odores indesejados. É quase como se a argila funcionasse como um filtro mineral gigantesco. Quando tudo passa pelo filtro, o óleo sai com uma cor dourada muito mais uniforme. Aliás, uma curiosidade surpreendente. Mesmo que o óleo pareça transparente dentro do tanque, sua coloração real só é percebida quando iluminado em camadas muito finas. Por isso, os laboratórios usam tubos estreitos para avaliar a tonalidade. E então chegamos à etapa que define o aroma neutro tão característico do óleo de girassol: a desodorização. Aqui, o óleo é aquecido em temperaturas extremamente altas, enquanto um fluxo de vapor arrasta compostos voláteis responsáveis por cheiros e sabores fortes. É um momento crítico, porque o calor excessivo pode oxidar o óleo. Por isso, toda essa operação acontece em câmaras a vácuo, um ambiente controlado que permite altas temperaturas sem comprometer a qualidade. O resultado é um líquido puro, estável e com sabor neutro, perfeito para frituras ou uso culinário geral. Com o óleo já refinado, a fábrica segue para a fase mais hipnotizante de toda a produção: o envase. Linhas robotizadas transformam garrafas vazias em fileiras perfeitamente alinhadas que avançam como se estivessem marchando. Sensores detectam qualquer garrafa deformada e a retiram do fluxo automaticamente. O óleo cai com precisão milimétrica em cada recipiente, enquanto as tampas são rosqueadas em alta velocidade. Fábricas modernas conseguem envasar centenas de garrafas por minuto, e aquilo que parece caos para quem vê pela primeira vez é, na verdade, um balé industrial extremamente coordenado. E já que a linha de produção tá num ritmo insano, dá uma conferida se já se inscreveu no nosso canal e deixa o seu like. Assim você ajuda o Fábricas e Fatos a chegarem ainda mais curiosos que adoram ver como o mundo por trás das máquinas realmente funciona. E agora que temos o óleo dourado, limpo e engarrafado, falta um último passo essencial antes dele chegar até a sua casa: a distribuição cheia de curiosidades e impactos globais. Com o óleo refinado, engarrafado e pronto para consumo, começa uma jornada tão complexa quanto as etapas dentro da fábrica. A distribuição do óleo de girassol movimenta uma rede gigantesca de caminhões, centros logísticos, navios cargueiros e prazos apertados. Cada garrafa precisa manter sua integridade desde o envase até a prateleira. E parece simples, mas envolve uma engenharia logística surpreendente. As fábricas trabalham com sistemas que monitoram temperatura, umidade e até a vibração durante o transporte, porque qualquer mudança drástica pode comprometer lotes inteiros. Uma curiosidade pouco conhecida é que o óleo de girassol é tão valorizado que alguns países tratam sua logística como parte estratégica da economia nacional. Em certas regiões do leste europeu, por exemplo, o girassol tem o mesmo peso comercial que grãos como trigo e milho. Já em outros países, a exportação do farelo, aquele resíduo sólido que sobra da extração, representa um dos principais insumos para a ração animal. Ou seja, praticamente tudo do girassol se transforma em produto útil, reforçando seu papel econômico no mundo. E não para por aí. O óleo de girassol também possui importância ambiental. Suas sementes e resíduos são amplamente usados na produção de biodiesel, servindo como alternativa para reduzir o uso de combustíveis fósseis. Em algumas fábricas, caldeiras modernas queimam a própria casca do girassol para gerar energia térmica,
criando um ciclo sustentável que alimenta boa parte da produção. É aquela ideia de economia circular funcionando na prática, um subproduto alimentando o processo que o criou. Outro fato surpreendente é que o óleo de girassol pode contar histórias sobre o solo onde foi produzido. Pesquisadores conseguem identificar traços químicos específicos que revelam características do clima e até da fertilidade de certas regiões. Isso faz com que alguns óleos premium tenham certificações de origem, semelhantes ao que acontece com vinhos e cafés especiais. Não é apenas comida, é ciência, geografia e tecnologia engarrafadas em um produto cotidiano. E depois de toda essa viagem, do campo ao laboratório, do esmagamento ao invase, chegamos ao momento final. O óleo chega às prateleiras de supermercados, mercearias, cozinhas industriais e casas ao redor do mundo. É um ciclo enorme, muitas vezes invisível, mas que sustenta parte essencial da nossa alimentação moderna. E agora que você conhece esse processo por dentro, talvez nunca mais olhe para uma garrafa de óleo da mesma forma. Antes de encerrar, quero saber: qual foi a parte mais inesperada dessa jornada para você? Me conta aqui nos comentários o que mais te surpreendeu. E claro, se você ainda não é inscrito no Fábricas e Fatos, aproveita agora para se juntar ao canal e continuar explorando o universo escondido das indústrias. Tem muita coisa vindo aí que você não vai querer perder. E se você acha que já viu tudo, então não imagina a fábrica que mostramos em nosso último episódio. Ele já está aparecendo aí na sua tela. Clica e vem comigo descobrir mais um segredo escondido aqui no Fábricas e Fatos. Um grande abraço, te espero lá!